Existe um erro que destrói sonhos, destrói potencial, destrói riqueza, destrói liberdade. Mas o mais assustador é que ele faz tudo isso silenciosamente, sem dor imediata, sem alarmes, sem avisos. Você não percebe quando ele acontece, só percebe anos depois, às vezes décadas depois. Quando olha para trás e faz uma pergunta dolorosa: para onde foi o meu tempo? Porque existe algo mais valioso do que dinheiro, mais valioso do que patrimônio, mais valioso do que qualquer investimento: tempo. E hoje vamos falar sobre o erro que rouba décadas inteiras da vida de milhões de pessoas, sem que elas percebam. Quando pensamos em perdas financeiras, imaginamos dívidas, golpes, investimentos ruins, crises. Mas existe uma perda muito maior: a perda de tempo. Porque dinheiro pode voltar, tempo não. Você pode reconstruir patrimônio, pode recuperar renda, pode recomeçar negócios, mas jamais recuperará os anos desperdiçados. E mesmo assim, milhões de pessoas tratam o tempo como se fosse infinito, como se sempre houvesse outra oportunidade, outro mês, outro ano, outra chance. Existe uma palavra que destrói mais futuros do que qualquer crise econômica: depois. Depois eu começo, depois eu invisto, depois eu aprendo, depois eu mudo, depois eu empreendo, depois eu cuido das minhas finanças. Depois. Os anos passam. As décadas passam. Até que um dia o depois se transforma em arrependimento. Porque a vida não é perdida em grandes decisões erradas. Ela é perdida em pequenos adiamentos repetidos. Quando somos jovens, acreditamos que temos todo o tempo do mundo. E essa crença parece confortável, mas também é perigosa, porque ela cria procrastinação. Faz você acreditar que pode começar amanhã, que pode deixar para o próximo ano, que pode esperar mais um pouco. Mas a verdade é simples: o relógio não negocia. Ele continua avançando, independentemente dos seus planos, independentemente das suas desculpas, independentemente das suas intenções. E enquanto você espera o momento perfeito, a vida continua passando. Toda decisão adiada possui um custo, mesmo quando esse custo não aparece imediatamente. Adiar um investimento custa crescimento. Adiar aprendizado custa oportunidades. Adiar mudanças custa liberdade. Adiar desenvolvimento custa potencial. O problema é que esse preço não chega em uma fatura, não aparece em uma cobrança. Ele aparece anos depois, na forma de arrependimento, na forma de perguntas difíceis, na forma de futuros que poderiam ter existido. Existe outra armadilha silenciosa: o piloto automático. Acordar, trabalhar, consumir, dormir, repetir, sem refletir, sem planejar, sem construir, sem crescer. Muitas pessoas não estão vivendo, estão apenas repetindo dias. E quando os anos passam, descobrem que confundiram movimento com progresso. Estavam ocupadas, mas não estavam avançando. Quando você escuta histórias de pessoas mais velhas, raramente encontra alguém dizendo: gostaria de ter comprado mais coisas. Mas encontra muitas dizendo: gostaria de ter começado antes. Antes de investir, antes de estudar, antes de empreender, antes de acreditar em si mesmo, antes de mudar. Porque o maior arrependimento não costuma ser o fracasso. É o potencial desperdiçado. É a oportunidade não aproveitada. É a vida que poderia ter sido construída. Existe uma boa notícia: o passado não pode ser alterado, mas o futuro ainda está aberto. Você não pode recuperar os anos perdidos, mas pode impedir que os próximos sejam desperdiçados. Uma decisão hoje, um hábito hoje,
Uma mudança hoje pode alterar completamente a direção dos próximos 5, 10 ou 20 anos. É assim que a transformação acontece. Não através de milagres, mas através de decisões conscientes. Imagine duas versões suas. A primeira continua adiando, continua esperando, continua prometendo que começará depois. A segunda decide agir, hoje, mesmo sem garantias, mesmo sem perfeição, mesmo sem sentir-se totalmente pronta. Agora imagine essas duas versões daqui a 10 anos. A diferença entre elas será gigantesca. Mas tudo começou em uma única decisão. Talvez o erro que mais rouba décadas da vida não seja um investimento ruim, nem uma crise financeira, nem um fracasso. Talvez seja simplesmente adiar, porque a vida raramente é destruída por grandes erros. Ela é silenciosamente consumida por pequenas procrastinações repetidas durante anos. E a maioria só percebe isso quando o tempo já foi embora. Se este vídeo fez você refletir, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam tempo em riqueza. Comente aqui embaixo. Qual decisão importante você sabe que está adiando há tempo demais? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o maior risco não é fracassar. O maior risco é passar a vida inteira esperando, porque o tempo não para. E o futuro é construído pelas decisões que você toma hoje. O erro que rouba décadas da sua vida não é tomar a decisão errada. É passar anos adiando a decisão certa.